Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 23 de novembro de 2024. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 56. É o Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque atentou na condição humilde da sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez por mim grandes coisas. O seu nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço. Dispersou soberbos de coração. Derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e de sua semente para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para sua casa. Vamos fazer a nossa oração inicial. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães. A todos vós pedimos a bênção, a intercessão, a inspiração, neste momento em que estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, para estudarmos os Teus ensinamentos, as Tuas lições, o Teu Evangelho, com a ajuda dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Ti mesmo, Senhor. E por isso, por mais esta bênção, por mais esta oportunidade, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a pregação de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, eu resolvi seguir a exortação de Glenda, que na sua última pregação nos exortou a já iniciarmos os preparativos para o Natal. E esse trecho que nós lemos como leitura preparatória para a prece, que é o Cântico de Maria, eu vou destacar um determinado versículo e nós sabemos que aconteceu como está narrado pelo próprio Lucas. Maria, já sabendo da notícia que o anjo Gabriel acabara de dar a ela, de que ela seria a mãe do Salvador e que ela conceberia por obra e graça do Espírito Santo em seu ventre, mesmo ainda não coabitando com José, o seu então noivo, né, e marido recém-casado, porém ainda não habitando. Enfim, esse cântico é chamado também de o cântico profético de Maria. E também na língua portuguesa, para os entendidos, os linguistas, os professores de língua portuguesa, é utilizado um tempo verbal que é chamado de perfeito profético. É como se fosse um passado, né, um pretérito perfeito, mas com vistas ao futuro. Fala-se como se já tivesse acontecido, mas na verdade é em relação a algo que ainda vai acontecer. É muito interessante. E ela, Maria, ela fala aqui, para quem já leu ou tem o costume de ler também o Antigo Testamento, os profetas,
as profecias. Maria fala aqui, nessa sua fala, lógico, altamente sintonizada com a espiritualidade superior, com os amigos mais diretos de Jesus, os emissários de Deus, os ministros de Deus. Ela fala algumas coisas aqui que já haviam sido ditas pelos profetas em relação a o que Jesus seria, o que Jesus faria. E nós vamos fazer uma conexão hoje, aqui na nossa pregação, também com a doutrina espírita. E qual é o trecho aqui que eu vou destacar desse Cântico de Maria, né? É exatamente são os versículos em que ela fala assim: agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os de condição humilde, cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Esse trecho especificamente nós vamos destacar. Vamos fazer, né, uma correlação sem leitura mais direta do Antigo Testamento, dos profetas que também disseram sobre isso, e também faremos a correlação com o que está no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente uma pequena menção que o Espírito de Verdade faz no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem tudo a ver com isso. E aí, por exemplo, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: os Espíritos do Senhor, e aí aqui também, né, nós temos que fazer um pequeno esclarecimento, tanto no Antigo Testamento quanto na própria fala de Maria, nesse cântico, quanto aqui nesse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se utiliza a palavra Senhor, aqui todos eles estão e estavam se referindo a Deus. Porém, nós sabemos que Jesus é a representação de Deus para nós humanos, para nós aqui na Terra. Então, como ele, Jesus, é co-criador, ele é o responsável pelo nosso planeta desde a criação do planeta, e, além disso, veio pessoalmente, né, Jesus, fazendo uma comparação bem simples, não é como muitos reis que já existiram ao longo da história da humanidade, que, por exemplo, num momento crítico, num momento de guerra, num momento de situação penosa, se ausentam, fogem ou se escondem. Nós sabemos que ao longo da história da humanidade houve reis, existiram reis que, no momento da guerra do seu reino contra o outro, não somente não foram para o front com os seus soldados e o seu povo, mas se ausentaram e fugiram para outros países, para outros reinos, para outros locais. Alguns outros, até hoje, né, têm casas, habitações, refúgios escondidos, muitas vezes até hoje, né, debaixo da terra, bunkers, né, para se protegerem, se abrigarem. Mas o povo, os soldados, esses morreram e morrerão, né? E outros há que simplesmente tentam se esconder de alguma forma. Porém, há os que estão registrados na história da humanidade
foram para o front e lideraram os seus exércitos, o seu povo, e às vezes até sem serem reis ou rainhas, como por exemplo Joana d'Arc, na França, incumbida de preparar a França para a vinda de Allan Kardec em razão da doutrina espírita. E dizem, né, alguns, que ela é a reencarnação de Judas. Então vejamos que superação, né, que mudança. Aquele que havia traído Jesus, agora amigo, né, direto, soldado, vinha preparar a nação, a terra, onde o Consolador prometido por Jesus haveria de surgir. Então, olha que maravilha, meus irmãos. A lei de evolução, né, a lei de progresso atuando nesses espíritos aí, dos quais nós temos relatos já, graças também à doutrina espírita, à mediunidade santa, por exemplo, de Chico Xavier e tantos outros, e dos espíritos que da espiritualidade fornecem para nós outros essas informações, esses relatos. Então, aqui no prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz assim: os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, olha aí a figura do exército, né, que eu acabei de utilizar. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra. E semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então aqui a gente já vê uma certa semelhança com a fala de Maria e com o que está registrado nos profetas do Antigo Testamento. Abrir os olhos aos cegos e iluminar os caminhos. E continua: eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Ora, isso não é muito semelhante, muito congruente, muito compatível com a fala de Maria? Agiu com a força do seu braço, dispersou soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os de condição humilde, cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias? Há ou não há uma conexão, uma congruência, uma convergência na fala de Maria e na fala do Espírito de Verdade aqui no prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo? Então vou repetir: eu vos digo em verdade, segundo parágrafo do prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Agora o Espírito de Verdade muda, né, a metáfora. Ele sai do âmbito da guerra, do exército, e agora ele vai para o âmbito da orquestra, da sinfonia, da música. Que figura maravilhosa, né, de linguagem utilizada aqui. Nós vos convidamos, vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros.
e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Não é só apenas dizer, porque Jesus disse, ele falou sobre isso. Vós que dizeis Senhor, Senhor, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque todos que, na sua maioria lá, eram os considerados, os religiosos, né, se apresentavam como tais, na verdade eram aquilo que Jesus mais combateu. Eram a representação da hipocrisia. Aparentavam ser muito bons, muito caridosos, muito seguidores da regra religiosa e das tradições, dos costumes e dos rituais e tudo mais. Mas, na verdade, como disse Jesus, eram lobos vorazes. Lobos vorazes. Então, essa fala aqui também, né? Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Olha a assistência dos Espíritos que não nos abandonam, o carinho deles e a presença constante. Estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, não é apenas dizer, é dizer do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Então não é apenas dizer e nem apenas dizer do fundo do coração. É dizer do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai. Senhor, Senhor. E aí sim podereis entrar no reino dos céus. Então, é um prefácio maravilhoso que faz alusão direta ao que Jesus nos ensinou, faz alusão ao Cântico de Maria, porque repete aqui com outras palavras exatamente o que Maria disse, e também ao que já estava no Antigo Testamento, né, dito pelos profetas, né, que Jesus viria destronar os poderosos, confundir os orgulhosos, abrir os olhos aos cegos, né, exaltar os humildes. Tudo isso foi falado pelos profetas, foi falado por Maria naquela breve manifestação inspiradíssima, né, super sintonizada com o alto, e aqui também no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, o que isso tudo causou e causa até hoje na humanidade, na sociedade? Como diria a ministra veneranda de nosso lar, os que souberam e sabem aproveitar têm avançado espiritualmente, têm chegado à condição, ao estágio de bem-aventurados, porque o próprio Cristo prometeu isso. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, os pacificadores, os puros de coração. Então, tudo isso que Jesus falou, na verdade, ele estava a repetir várias vezes o que ele próprio disse em outros momentos. Daí a importância da fala de Jesus e o que já havia sido dito desde o Antigo Testamento, o que havia sido dito pelos anjos quando anunciaram a sua chegada, paz na terra aos homens de boa vontade. Boa vontade, olha aí, dizei do fundo do coração, fazendo as vontades de Deus, né, ou do Pai que está nos céus.
que é isso? É a gente se dispondo integralmente, com o coração aberto, boa vontade, né? E aí sim, falar Senhor, Senhor, fazendo as vontades, cumprindo com o que a gente tem que cumprir, né? Sendo cristão verdadeiro e não apenas da boca para fora. Ou, como disse Emmanuel, né? Cristãos sem Cristo. Cristãos de hora certa, é só naquela hora em que a gente vai à missa na igreja, só aquela hora em que a gente vai ao culto na igreja protestante, é só aquela hora em que a gente vai à palestra ou à pregação na casa espírita. Depois, a gente deixa de ser cristão, deixa de ser espírita, deixa de ser católico, deixa de ser protestante e passa a ser o quê? Um representante do mal. Porque a gente faz tudo de errado, tudo de pior, né? Que a gente fala assim, uai, aquele ali é o fulano mesmo? É o diácono da igreja? Né? É o pastor? É o palestrante espírita? É isso mesmo? Então, né, Haroldo Dutra, até na sua franqueza, na sua autenticidade, na sua humildade, ele diz, né, que num dado dia ele estava com o seu filho ainda pequeno, dirigindo, e um veículo ao lado em que ele estava fechou ele, e ele teve que dar uma freada brusca e abaixou o vidro do carro para vermelho já, né, com aquela condição de, o nível meu de impaciência, de intolerância, de raiva, né, de impulsividade tá lá em cima, né, tá no limite, e ele ia falar alguma coisa para o motorista do carro que fechou, né, que o fechou, e o filhinho dele falou assim, papai, você tá nervoso? Aí, na hora, aí ele olhou para o filho assim, ao lado dele, né, e falou assim, eu tô, né, meu filho? Aí o filhinho dele falou assim, e se esse moço aí do carro ao lado for alguém que assiste às suas palestras? Aí ele, agora eu não tenho o que dizer, né? Então, vejamos, meus irmãos, né, como que num exemplo simples desse, humilde, né, de Haroldo, a gente aprende muito e a gente se vê, né? Porque quem não se irrita com alguma coisa, por exemplo, no trânsito, né? Quem não se irrita com as menores coisas que nos acontecem no dia a dia, dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, no trânsito, na rua, como um pedestre, como alguém que está precisando pegar um ônibus, né? Um metrô, e um táxi, um Uber, enfim, e lidando, né, com as pessoas no comércio, no nosso setor de trabalho, né, na hora de ir a um supermercado, a uma padaria, a uma loja, e a gente se exalta, se perde nas menores coisas, agride, né, ofende, e aí depois a gente cai em si e fala assim, puxa vida, né? Que destempero da minha parte. Então, a gente muitas vezes está, né, fazendo a palestra, fazendo a pregação, o culto, a missa e tal, ou proferindo, né, algumas palavras num determinado evento, e aí, daqui a pouco, esse é aquele? É o mesmo? Né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso para a gente não ser mais um apenas do time, né, do grupo dos hipócritas. A gente tem que se destacar desse grupo aí, né, abandonar esse time e aderir, né, passar a fazer parte, muitas vezes com muito esforço, com muita dificuldade, com muita perseverança, mas fazer parte dos cristãos verdadeiros, dos cristãos autênticos, ou como está também, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, dos bons espíritas, né? Porque inúmeros espíritas há, e alguns até, como disse Kardec no livro Viagem Espírita de 1863,
que somos, talvez, inimigos da doutrina. Então, será que a gente está sendo inimigo da doutrina? Em vez de estar ajudando a difundir a doutrina verdadeira, a gente está adulterando a doutrina, a gente está divulgando coisas que não são a doutrina espírita, como se fosse. A gente está lançando livros novos, falando em palestras, em pregações, coisas que, na verdade, contrariam o que Allan Kardec, os espíritos da codificação e todos os outros que vieram depois, como, por exemplo, Leon Denis, né, adulterando obras de Leon Denis, por exemplo, né, e outros com a mediunidade de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Franco, e também, né, com a inspiração, com a intuição de outros como Hermínio Miranda, por exemplo, e tantos outros que eu nem saberia citar, né, e seria injusto por não lembrar dos seus nomes. Mas será que nós estamos divulgando a verdadeira essência e a verdadeira doutrina espírita? Ou nós estamos sendo espíritas, como diz Kardec, imperfeitos, né? Espíritas exaltados, ou até, pior, inimigos da doutrina espírita, não é? Então, Jesus, que é o nosso mestre, o nosso salvador, o nosso guia e modelo, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, e que é aquele que presidiu o advento da doutrina espírita, presidiu, planejou, projetou, já na sua vinda, lá no seu ministério, ele disse, eu vos enviarei, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro Consolador, que repetirá tudo o que vos tenho dito e vos dirá muito mais coisas ainda. E ele permanecerá convosco. Então, Jesus presidiu. Quando ele veio pessoalmente e encarnou entre nós, ele já havia programado o advento da doutrina espírita. Esse Consolador prometido, ele já havia falado sobre isso. Mais de 1800 anos depois acontece aquela promessa, né? Aquela profecia que o próprio Cristo havia feito. Então, isso de certa forma, né, que é a continuação do trabalho, dos ensinamentos de Jesus, assim como o próprio Cristo, na sua época, incomodou muita gente, hoje também o Espiritismo, continuando a verdade, continuando a essência do ensinamento cristão, do ensinamento evangélico de Jesus, também tem incomodado alguns, porque a gente é tão atrasado espiritualmente que a gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir aquilo que satisfaz o nosso ego. Você quer ouvir a verdade ou você quer ouvir algo que você, né, que vai se adequar ao que você quer, a forma de mundo que você quer? Não. Então a gente vai ao médico, por exemplo, né? E a gente não quer ouvir a verdade do médico, a gente quer que o médico diga que está tudo bem, mas a gente sabe que não está. Então, se o médico fala a verdade e prescreve, né, um tratamento, uma dieta e tal, a gente às vezes sai aborrecido. Puxa vida, que isso? Eu vou ter que fazer dieta agora, vou ter que deixar de comer isso ou aquilo, né? Vou ter que deixar de beber e tal. Então, você quer melhorar ou você quer continuar naquela condição, né, de doença? Então a gente vai ao advogado muitas vezes. O advogado fala a verdade e você, mas eu... Não, vamos em outro advogado, que esse aí... Você quer ouvir a verdade do que está acontecendo, do que tem que ser feito, ou você quer ouvir algo que massageie o seu ego, né? Permita que você continue na sua zona de conforto, muitas vezes, né? Então,
Isso aborrece a gente, incomoda. E Jesus incomodou e aborreceu muita gente. E a doutrina espírita também aborrece e incomoda. Então a gente, na nossa pequenez, na nossa inferioridade, no nosso atraso espiritual, a gente fica querendo adequar a fala de Jesus. A gente fica querendo adequar a doutrina ao que a gente acha que tem que ser. Não, eu acho que tem que ser assim, assado, o mundo hoje é outro. Jesus falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E a gente fica achando que passa, né? Não, hoje o mundo é outro. Então, a doutrina espírita sendo um projeto de Jesus, será que haverá de passar? Será que haverá de ser atualizada? Modernizada? Não, porque hoje, né, a época de Kardec foi lá final do século XIX, nós estamos no século XXI. Né? Hoje o mundo é outro. Então a gente tem que atualizar Kardec e tal. Então, muitas vezes, os que permanecem fiéis incomodam. Né? Então, são pessoas aí que a gente tem visto, né? Não vamos convidar mais fulano, não, como representante da doutrina, porque ele está com aquela linha antiga da doutrina. Não é a linha antiga, é a linha verdadeira. Né? E aí, outros há que, inclusive, são cancelados aí no mundo do cancelamento virtual e tudo mais. E aí, como dizem agora aí, né? Nessa vibe, né? Nesse estágio aí, nessa zona de energia, de pensamento desse tipo em relação ao que é a verdade, ao que é a essência do ensino de Jesus, da doutrina espírita, por exemplo, Jesus chegou ao cúmulo de ser condenado, como se fosse um criminoso. Por quê? Porque ele foi alguém que infringiu as leis, que cometeu crimes? Lógico que não. O que ele fez? Ele falou a verdade. E a verdade, como diz, né, o ditado, o provérbio popular, a verdade dói. A verdade incomoda. A gente gosta de ouvir mentira, né? Então, Jesus mesmo falou, se vos falasse mentiras, me crerias. Mas, como vos falo verdades, não me credes. Então, a gente gosta de ouvir aquela verdade, né, que elogia a gente. A gente vai à loja de roupa, por exemplo, e veste uma roupa e a roupa ficou péssima. Não é o nosso número, não é o nosso manequim. Mas o vendedor, a vendedora, ó, tá lindo, tá maravilhoso, ficou perfeito. Mentira. Mas é o quê? Para ele ou para ela, vendedor ou vendedora, há o interesse de, né, fazer, concretizar a venda. Então, é aquele falso amigo, muitas vezes, que nos elogia também, né, querendo outras coisas, muitas vezes. Né? É aquele subordinado que na sua empresa, né, é o empregado, o trabalhador, ou o militar, por exemplo, né, que quer fazer uma social ali e tal, e falsamente, né, elogia o seu chefe, o seu superior, porque ele, na verdade, está querendo uma promoção, ele está querendo algo a mais. Então, a gente gosta, às vezes, de ouvir isso, né, prefere isso a ouvir alguém sincero que chega assim e fala, ó, não tá legal isso aí não, hein? Essa roupa aí não é do seu tamanho. Algum vendedor de loja, a gente imagina fazendo isso? A gente vestindo lá, né, provando uma roupa, experimentando, aí a gente sai da cabine, o vendedor fala, ó, ficou legal não. E aí tem outro número, então tem um número que talvez se adeque melhor ao meu manequim? Não, infelizmente. Então a gente vai ter que aguardar um pouco para ver se chega e tal, e aí não realiza a venda. Né? Então, a gente imagina isso? Não. Né? Tá ótimo, tá lindo, tá perfeito, é isso mesmo e tal. Você vai fazer sucesso, inclusive, com essa roupa. Opa, calma aí, vamos analisar, né? Então, a gente gosta de ouvir
mentiras. E Jesus já tinha alertado sobre isso. Ele próprio, se falasse mentira, seria muito mais acreditado, né? O número de seguidores dele seria muito maior. Mas ele não veio aqui para agradar ninguém, para fazer social com ninguém, né? Para ficar, né, querido entre os que gostam de bajulação e essas coisas. Não, Jesus veio para nos salvar. E como que a gente é salvo se a gente permanece na mentira, na enganação, na bajulação, no erro, no comodismo, na zona de conforto? Então Jesus veio sacudir mesmo. Incomoda muitas vezes? Incomoda. A verdade dói? Dói. Mas a gente precisa da verdade, né? Então alguns julgaram e julgam até hoje, né, que a verdade muitas vezes é um crime, né? É um crime. E aí a gente tem visto até hoje, né? A gente vê aí no noticiário, tudo que se aproxima da verdade, a pessoa que é mais verdadeira, autêntica, sincera, ela é, na mesma hora, rejeitada, né? Ela é cancelada, ela é, muitas vezes, processada criminalmente, como se fosse uma criminosa, uma pessoa infratora e tal. E o outro, que é exatamente o mentiroso, o desonesto, o corrupto, aquele que mente, que finge ser bom, mas na verdade é um lobo. Ah, esse, nossa, né? Esse em tese, né, agrada a todo mundo e tal. Mas na verdade também não é assim, porque as pessoas sabem quem são os autênticos, os verdadeiros, e quem são os mentirosos. Então, Jesus foi condenado por falar verdades, por trazer a visão aos cegos, por destronar poderosos, por confundir orgulhosos. De Nazaré pode sair algo bom? Perguntou Anã, né, a Jesus. O que você veio fazer aqui, Anã? Bom, eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Ah, é? Então você deve ter a ajuda aí de algum poderoso, né, algum rico e tal. Aí Jesus, né, naquele diálogo maravilhoso, foi dando cada resposta que foi, né, deixando a Anã ali sem ter o que dizer, mas o orgulho, né, a gente muitas vezes não consegue silenciar diante da verdade. E aí, em vez da gente silenciar e aceitar, a gente começa a se complicar cada vez mais, né? Então, aquele diálogo lá de Jesus com Anã, né, um dos maiores, né, sacerdotes lá do templo, é interessantíssimo, né? E mostra exatamente isso. Olha, ele estava falando a verdade ali diante de Anã. Bom, o que Anã queria ouvir? Pilatos, quando perguntou a Jesus, né, o que é a verdade? Você veio fazer o que aqui? Estão te acusando aí de um monte de coisa. O que você diz sobre isso? Aí Jesus falou a mesma coisa que ele falou para Anã. Eu vim implantar o reino de Deus no coração dos homens. Vim a serviço da verdade. Aí Pilatos, mas o que é a verdade? E deu as costas. Quer dizer, muitas vezes a gente não quer nem ouvir a fala que exprime a verdade. A gente finge que está interessado e dá as costas e sai. Jesus, como sabe, né, de todos nós, o íntimo dos nossos corações, dos nossos pensamentos, Jesus falou, eu vou ficar tentando aqui, né, argumentar, convencer. Cada um tem o seu momento, né? Como ele alertou o senador romano Públio Lentulus, né? Tu podes me aceitar agora ou só daqui a alguns milênios. Mas o que não será a nossa trajetória durante esses milênios se nós não aproveitarmos essa encarnação da melhor forma, por exemplo, né?
se nós não aceitarmos Jesus verdadeiramente agora, se nós não dissermos Senhor, Senhor, fazendo a vontade do Pai que está nos céus agora, não é mesmo? Então, Vinícius, por exemplo, no livro Nas Pegadas do Mestre, ele tem um texto aqui muito interessante que fala assim, o crime de Jesus. Ué, o crime de Jesus, Rafael? Nós vamos ver, porque na verdade a gente sabe que Jesus não cometeu crime algum. Mas para os que se incomodam com a verdade, até hoje, as pessoas que dizem a verdade são tidas como criminosas. Então, ele usa como epígrafe exatamente. Então disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão, não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam ainda mais, dizendo, ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui em Jerusalém. Então, por exemplo, hoje, né, falando aqui da nossa realidade no ano 2024, a gente acha, né, que a educação promovida aí pelo governo, ou pelos governos, né, dos países e tal, é aquela educação boa, eficiente, verdadeira, que antigamente, na época dos nossos pais, dos nossos avós, acontecia, né? Tanto que a gente vê muitos adultos aí, pessoas já de uma certa idade, que estudaram em colégios públicos, que têm uma cultura, uma educação muitíssimo superior a pessoas que hoje estudam até mesmo em colégios particulares, em universidades, né, privadas, pagas, como se fossem, né, uma instituição de ensino de excelência e tal. Que nada. Né? Por quê? Porque não interessa esclarecer, dar conhecimento. Jesus não disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Quanto mais instrução, mais educação, mais verdade a pessoa tiver acesso, mais livre ela fica, menos manipulada ela é, menos sujeita a mentiras ela é. Então, se você tem um governo que promove isso para a população, qualquer coisa de errado que o governante faça, opa, calma aí. Eu conheço, eu já vi isso acontecendo aí em outras épocas da humanidade, né? Ou no nosso próprio país e tal, né? Parece que está acontecendo de novo. O que é isso? É a pessoa mais esclarecida e tal. Como disse, né, no popular, é aquela pessoa que tem visão. Por isso Jesus também falou, aqueles que têm olhos de ver. Né? Agora, se a gente mantém a população na ignorância, aí fica fácil, né? Porque eu finjo que eu estou fazendo uma política, né, voltada para a população, eu finjo que eu estou empregando a verba nisso e naquilo, eu mapeio, eu falsifico ali as contas. Opa, aqui ó, e todo mundo finge que acredita ou acredita, né, porque também não tem conhecimento suficiente, não tem visão. Então, né, vai-se aí levando desse jeito e tal. Mas, como eu sempre costumo dizer, tem a hora do basta. Deus, né, ele permite muitas vezes que as coisas aconteçam porque ele dá a oportunidade de nós agirmos com o nosso livre-arbítrio da forma correta. Agora, se nós insistimos em permanecer no mal, vai chegar um momento que ele vai falar assim, ó, agora chega. Agora não dá mais para você continuar usando seu livre-arbítrio. Eu vou ter que tomar uma medida. É igual o pai e a mãe, né? Corretos, bons, educadores, disciplinadores, que estão vendo o filho tomando um caminho errado e vão, por enquanto, vendo se ele consegue cair em si, né? Mais ou menos, por exemplo, como agiu o pai lá da parábola do filho pródigo. Ah, me dá minha parte da herança aí que eu vou rodar o mundo aí e tal, vou viver minha vida. Tá bom, vai lá.
E ele já havia, até ali, dado todos os ensinamentos, toda a educação e tal. Tá bom, você quer ir? Vai. Aí ele quebrou a cara lá, né? Viu que não era nada daquilo, viu o que era a verdade, e aí, como diz Jesus, né? E caindo em si, num dado momento, quando ele, opa, é isso que é a verdade? É isso que é o mundo? Então, eu tenho que voltar para a casa do meu pai, porque lá é que eu estava numa situação boa, né? Numa situação digna, com alguém que é meu amigo de verdade, né? Porque ele, num dado momento lá, teve muitos amigos ali que estavam envolvidos lá com as gastanças dele, com as festas, com as bebedeiras, com as orgias e tal. Aí um monte de gente se aproxima, né? Para se aproveitar. Agora, quem que era o amigo verdadeiro desse rapaz, desse jovem? O pai, que estava a educar ali, a ensinar dignidade a ele, né? Trabalho, crescimento, enfim, né? Forjando o caráter bom, verdadeiro, reto daquele jovem, né? Daquele rapaz. Mas a gente, às vezes, né, prefere chafurdar na lama, né? Então, o texto aqui de Vinícius, né, falando do que nós, muitas vezes, consideramos o crime, aquilo que não é o crime, aquilo que é a verdade, mas é porque nos incomoda. Então a gente tem que pintar, né? Tem que camuflar, tem que alardear, propagar como se fosse crime. Ó, isso aqui, por quê? Porque está a nos incomodar. Está, muitas vezes, a nos desmascarar. Então, a gente inverte a situação, né? A gente passa de ser algoz a vítima. Ah, mas eu tô... Não, nós somos os algozes. Nós é que estamos fazendo a coisa errada. Aí a pessoa que vem nos alertar, que vem nos ajudar, que vem nos esclarecer, a gente inverte. Fala, ó, você que está... Bom, cada um sabe de si, né? Então diz Vinícius aqui, ó, segundo o juízo do mundo, Jesus foi um criminoso. Como tal, instauraram um processo contra ele. Opa, parece até algumas coisas que a gente vê hoje, né? Arrastaram-no à barra dos tribunais, onde após sumário julgamento, foi condenado e justiçado entre ladrões. Mas aí, Vinícius começa aqui o parágrafo dizendo, segundo o juízo do mundo. Não é o juízo de Deus. Onde há criminoso, há crime e há vítima. Jesus, neste caso, é o criminoso. Qual o seu crime? Onde a vítima ou as vítimas do fato delituoso que lhe imputaram? Qualifiquemos o réu. Seu nome é Jesus Cristo. Seus pais, José o carpinteiro e Maria de Nazaré. Conta 33 anos, natural de Belém, de Judá. Ocupa-se em curar, olha aí, olha a atividade de Jesus. Né? Que o criminoso, ele tem uma atividade. Olha a atividade de Jesus. Ocupa-se em curar os enfermos. Opa, isso é crime? Ocupa-se em erguer o ânimo abatido dos desgraçados. Ué, isso é crime? Ocupa-se em difundir uma doutrina estranha, cujas bases assentam no amor ao próximo, no culto da verdade. Olha aí. Aí, opa, agora eu estou começando a entender. Verdade incomoda, verdade dói. Então, ocupa-se em difundir uma doutrina estranha, diferente, da que o povo estava acostumado, cujas bases assentam no amor ao próximo, no culto da verdade e da justiça e no aperfeiçoamento próprio. Opa! Interrogado sobre a culpa que lhe atribuíam, nada respondeu. Geralmente, o criminoso, quando está lá sendo processado, né, ele fala até coisas que não são verdadeiras, para poder vou
Vou me livrar aqui, vou diminuir minha pena, né? Vou fazer um acordo aqui de delação e tal. Então, vou dizer que aconteceu isso, que aconteceu aquilo e tal. E muitas vezes aquilo não é verdade, mas eu quero me salvar, né? Eu quero salvar minha pele. Outras vezes é verdade. E aí isso incomoda ainda mais, né, os que estão recebendo, né, aquelas revelações diante da população toda. Né? Puxa vida, agora, né, eu não tenho mais como falar nada sobre isso, né? Porque não só veio à tona, como foi confirmado pelo fulano lá, que era o meu comparsa, a minha testemunha. Então, interrogado sobre a culpa que lhe atribuíam, nada respondeu. Olha que tranquilidade de Jesus. Tranquilidade divina. Tranquilidade que nenhum de nós tem. Sendo acusado, a maioria de nós quer o quê? Provar que nós não somos aquilo, que nós não fizemos aquilo, que aquilo não é verdade. A nossa preocupação logo é essa, né? Jesus não, silenciou. Não obstante, mesmo ele não tendo, né, falado nada, encontraram razão para processo, julgamento e condenação. A gente sabe, né, desde os idos tempos do direito, lá nos primórdios, que indúbio pro réu. Então, se está na dúvida, se não tem prova suficiente, tem que absolver. Jesus foi acusado de um monte de coisa, mas não tinha prova de nada. E ainda por cima, ele não se defendeu. Ele não se defendeu. Aí, quem cala consente? Não. Quem cala não consente, não. A gente tem que ter prova. Mas Jesus foi condenado sem prova. Nenhuma voz se levantou em sua defesa. Inúmeras se ergueram com veemência para o acusar. A gente lembra, né, que no episódio lá em frente ao Palácio de Pilatos, rolou um dinheirinho ali, né, que os sacerdotes ali, né, o pessoal do templo, né, comprou. Sabe hoje que a gente ouve assim, compra de votos? Ah, o político tal comprou voto, né? Deu R$50, deu R$100 para comprar voto e tal. Lá na época de Jesus aconteceu mais ou menos isso. Então, quer dizer, eu costumo dizer aqui com os meus familiares e tal, da época de Jesus até hoje, a gente não evoluiu moralmente nada. O mundo de regeneração, eu brinco aqui com os meus familiares, né, com meus pais e amigos próximos. O mundo de regeneração vai ser um vilarejozinho com 300 pessoas, porque a maioria de nós outros não tem condição de habitar o mundo de regeneração. A gente vai ser expurgado. A verdade incomoda. A verdade dói. E a gente está fazendo o que com essa verdade? Ah, que nada, Rafael. Eu vou ser expurgado o quê? Bom, eu tenho medo, né? E posso ser expurgado, mas eu estou tentando, né, a duras penas, ver se eu corro, se eu consigo reverter isso aí. Sei que muitas vezes eu falho, escorrego, mas isso me incomoda. Essa verdade me incomoda, né? Então, continua Vinícius aqui. Seus amigos eram poucos e tímidos. A gente, quando é verdadeiro, a gente tem poucos amigos, né? Escolhidos entre os párias da sociedade. Seus inimigos eram ricos e poderosos. Dirigiam a política e a religião dominante. Opa! Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência, hein, gente? E afinal, pergunta Vinícius, de que delito o acusavam? Conviver com os humildes? Saciar os famintos? Sarar enfermos? Nada disso.
do terrível libelo verbal articulado contra ele, não consta que o acusassem pelo fato de distribuir pães e peixes, e muito menos por limpar leprosos e dar vista a cegos. Naquele tempo escasseavam os médicos e abundavam os doentes. O réu profissional dormitava ainda. Não havia mesmo inspetoria de higiene. Demais, Jesus não ministrava drogas nem poções. Até isso a gente tem visto hoje, né? Pessoas que se passam por amigos, né? Influencers, YouTubers e sei lá mais o que, mas no final das contas estão vendendo ali alguma coisa que supostamente faria bem à nossa saúde, a nós outros, mas na verdade faz mal e proporciona, né, uma riqueza muito grande para aquele que está vendendo o produto e tal, né? E aí a gente às vezes vê, né, pessoas envolvidas com venda de alguns produtos, alguns supostos suplementos e tal, não sei o quê. Ué, foi preso, né? O que houve? Não, é porque tinha um esquema lá e não sei o quê e tal, e o negócio também não foi comprovado, né, cientificamente em laboratório que o negócio não fazia bem, fazia mal e tal. Então, Jesus está aqui, ó, não vendia drogas nem poções, não ministrava drogas nem poções. Debelava as doenças porque, diz a Escritura, a virtude de Deus estava com ele para curar. A política e a fé vigentes, diz Vinícius, hein? Não sou eu que estou falando dos dias de hoje, não. Hein? A política e a fé vigentes não se amotinaram, pois, por motivo das curas. Não foi esse o crime do filho de Maria. Qual teria sido, então? O crime de Jesus Cristo é o mesmo pelo qual tem respondido e ainda respondem, neste mundo, todos os arautos da verdade. Olha aí, meus irmãos. Os arautos da verdade ainda incomodam, ainda são tidos como criminosos, ainda são processados, julgados, presos. Ainda respondem neste mundo todos os arautos da verdade, todos os pioneiros da justiça, todos os apóstolos da liberdade. Instruir os ignorantes, defender os oprimidos, espoliados, amparar os fracos, remir os escravizados, numa palavra, ensinar o povo. Conhecidos o crime e o criminoso, cumpre rematar apontando as vítimas. Quais são as vítimas desses crimes e desse, entre aspas, criminoso? Quais são as vítimas? A hipocrisia desmascarada, que se o crime é dizer a verdade, né? É ensinar a verdade, a hipocrisia desmascarada vai ficar incomodada. O despotismo vencido, os déspotas, os tiranos, os autoritários e a exploração desfeita. É isso, né? Não, tá ótima a roupa, pode levar que você ficou linda. Então, a hipocrisia, né, principalmente de alguns religiosos, de alguns líderes, né, o despotismo de alguns poderosos, de alguns políticos, de algumas autoridades, e a exploração, né? Foi isso que Jesus combateu e que incomodou tanto, incomoda até hoje. Assim como a doutrina espírita, dizendo a verdade, né? O que a gente tem que fazer, né? Quais atitudes correspondem ao dizer Senhor, Senhor, fazendo as vontades do Pai que está nos céus, né? E que a gente acha às vezes que está desatualizado. Não, mas hoje a gente não pode continuar. Hoje a gente tem que encarar dessa forma, daquela e tal. Bom, a gente quer continuar na nossa zona de conforto,
e ser expurgado, né, não habitar o mundo de regeneração, né, os bons herdarão a terra. E nós somos bons? Então, fica essa reflexão aí, né, pré-natal, já fazendo preparativos, mais uma vez citando Glenda, né, para que a gente possa aí, pelo menos nesse período, né, se harmonizar mais, né, refletir mais, pensar mais e se esforçar mais, mudar mais, se transformar mais, melhorar mais. Então, que Jesus nos abençoe, que Deus nos abençoe, permitindo que nós encerremos a nossa reflexão de hoje. A você que me acompanha, o meu muito obrigado, que nós tenhamos um final de sábado, um domingo, uma semana maravilhosos, de muito esforço, de muito trabalho e de muita renovação. Muito obrigado e boa noite.